obviamente, como a gente está falando da crise dos opioides e do desenvolvimento da Big Pharma no século XX, me vejo obrigado a abrir falando de Suméria, né? Abrir falando de Mesopotâmia é uma obrigação, né? O jovem clama, né? Ele tem o craving por Mesopotâmia, claro, né? E eu vou começar dali, né? A verdade, gente, é que o uso, né, de ópio como tanto o uso medicinal quanto o uso recreativo, ele é muito antigo, né? A gente tem registros de 3.400 a.C. já desse uso, e muito ironicamente em assírio babilônico, eu estava comentando isso com o Albertinho ali fora, né? A papoula se chamava Hulgil, que significa planta da alegria, planta feliz, né? Ou seja, esse pessoal sabia como que usava, tá certo? E a verdade é que este uso é um uso que é continuado em várias culturas diferentes. Cada cultura vai buscar, né, a sua medicamentalização de uma forma ou de outra, seja ela ritual iniciática ligada às questões religiosas, seja ela simplesmente como cura mesmo de uma doença qualquer, ou muitas vezes imiscuída uma na outra, porque essa separação da medicina da religião é algo muito mais contemporâneo do que a gente imagina. Inclusive, o poema mais antigo, não é um poema exatamente, mas assim, a recitação religiosa mais antiga que a gente tem da Suméria é um rito para a cura de dor de dente. Dor de dente é uma coisa horrível, que ninguém suporta, né? O primeiro rito que a gente tem é um rito que você faz contra um demônio, contra um espírito que causa a dor de dente, contra uma entidade metafísica, mas ele ensina como que você faz um unguento para passar no dente, né? Então é uma receitinha de remédio com um pouco de religião ali no meio, né? Vou dar um salto aqui gigantesco. Eu trouxe essa ideia da antiguidade só pra gente falar. Inclusive, isso não é uma de coisa antiguidade, nova, né? O papiro de Ebers comentava sobre o uso de ópio, e é interessante que lá também é o primeiro registro que a gente tem de hipnose. Do uso de sugestão, dessa ambientação, de música, enfim. A questão de controlar a dor é algo que, desde tempos aí imemoriais, está conectada totalmente, como você está dizendo, com religião, com espiritualidade. Sim, sempre teve, né? No século XIX, a gente vai ter finalmente, né, o isolamento da morfina, né? Nós vamos parar de usar a papoula de uma forma mais clássica e nós vamos ter, em 1804, o isolamento da morfina com um farmacêutico alemão, que é o Friedrich Sertiner, né? Ele isola o princípio ativo do ópio e vai batizar ele de morfina em homenagem a Morfeus, né? O deus do sono, dos sonhos. Por quê? Porque tanto o cara viaja quanto o cara fica mais plácido, mais largadão ali, né? E também no século XIX a gente vai ter 4 grandes fatores que vão levar a uma popularização cada vez maior da morfina e de todos os seus derivados ao longo do século XIX. Primeiro, a gente tem toda uma revolução médica com o uso dele continuado em guerras. A gente até falou no último episódio, né, da Guerra de Secessão, né, que causava a famosa doença do soldado, né? Qual que era a doença do soldado? A brutal dependência de morfina. Os caras estavam acostumados a tomar morfina o tempo inteiro para conseguir aguentar os ferimentos e continuar, né? E isso aconteceu dos dois lados do Atlântico, né? Se a gente tem a Guerra Civil Americana ali de 61 a 65, fazendo essa dependência do lado de cá, do lado de lá, na Guerra Franco-Prussiana, ela também, né, foi expandido o seu uso, popularizado o seu uso, se consolidando como principal droga para alívio da dor. Em 1853, a gente tem uma outra invenção que facilita muito isso, que é a invenção da seringa hipodérmica, né? Ou seja, quando o Alexander Wood, que era um médico, desenvolve isso, né, isso facilita ainda mais, porque o ópio antes disso, a morfina antes disso, ela era digerida, né? Você tomava o comprimido, ou mastigava o tablete, ou qualquer coisa do gênero, e isso vira e mexe dava os probleminha gastrointestinal. E aí,
outra coisa também, quando o trem bate direto no sangue, faz a cabeça muito mais rápido, né? Então facilita horrores, tanto que durante o período das guerras, essas drogas já eram todas injetáveis. Uma coisa que eu sei que você vai pegar depois e vai falar muito é a questão da publicidade, da falta de regulação das coisas. Publicidade, gente, e falta de regulação é um fenômeno muito anterior ao que a gente às vezes imagina, né? A gente imagina, às vezes, quando a gente fala de publicidade, a gente começa a pensar muito em século XX, né? Principalmente quando a gente pensa nos fenômenos do fascismo, do nazismo, onde a publicidade é usada contra as massas, né? A gente pensa no Wilhelm Recht, falando da psicologia de massas e tal, e a gente vê esse uso da publicidade, mas era muito comum a publicidade em jornais, em tudo quanto era lugar, e não tinha nenhum tipo de lei que controlasse a venda, o uso. Então, assim, não eram só os apotecários, como você falou, que vendiam, a morfina era vendida em qualquer lugar, você podia vender morfina, quem quisesse, tivesse acesso, podia vender morfina, e ela meio que era um remédio para tudo. Então você tem propagandas bizarras do século XIX, né? Assim, a sua criança está deprimida, ele não corre mais. Dê cocaína para o pequeno Joãozinho. Aí o Joãozinho lá, uou! Cara, ela no Brasil vendia, início do século XX já, vendia os xaropinhos de heroína pra criança. Sim, cara, pra criança. Aí quando você pega o que tá escrito no rótulo, tá escrito assim, pra daquela dor de crescimento, gastrite. E uma coisa interessante que você falou historicamente, antes ainda do isolamento da morfina, propriamente dito, já tinha o uso do ópio na Revolução Industrial para as crianças calarem a boca. Sim. Então, criança, o cara ia trabalhar, a mulher ia trabalhar, naquela época... Não, e assim, as crianças bebiam, as crianças usavam tudo que tinha à disposição para usar, até para aguentar os longos períodos que elas eram colocadas para trabalhar, né? E tem uma outra coisa também, que os anúncios da época colocavam a morfina, ou a cocaína, ou posteriormente no final do século XIX, século XX, a heroína, como algo seguro, contrastando com o ópio. O ópio vicia, mas a morfina não. A heroína não. A cocaína não. É algo seguro, tranquilo, e tem uma de coisa boa. interessante aí, que, cara, teve um dia que eu passei uma experiência curiosa, foi o seguinte. Um casal conhecido, a mulher comentou comigo, Alberto, conversa, você que é professor de psicologia, que é terapeuta, conversa com meu marido, porque ele tá com problema pra dormir. Eu uso Zolpidem. Zolpidem, para quem não sabe, um dos piores remédios que já inventaram. O negócio vicia, enfim, utilizado de forma discriminada. Eu uso Zolpidem para dormir. E meu marido tá falando, usa chá de maconha. E ele tava me falando que o chá de maconha, inventou que o chá de maconha é melhor que o Zolpidem para saúde. Conversa com ele, filho, olha só, vamos lá. Longe de mim querer recomendar maconha. Jamais recomendaria maconha, enfim, não tem qualificação para isso. Mas não dá pra comparar os efeitos adversos dando um Zolpidem pro chá de maconha. Não, mas não dá mesmo. Cara, desculpa, o cara podia fumar 37 baseado, podia fumar o famoso braço do macaco antes de dormir. O que é o braço do macaco? Já viu o tamanho do braço do macaco? Interessante é o quanto que o conhecimento do João passa por áreas muito diversas. A gente tava falando de Mesopotâmia, agora tá falando de braço. O braço do macaco. O braço do macaco é grande, saca? Pô. O cara às vezes tá ali, né, fumando aquele charutão, né? Você tem que segurar com as duas mãos ali. Né? Podia fumar ele de boa, que vai fazer menos mal do que ele tomar meio Zolpidem. Mesmo. Exatamente. Aí eu tô comentando sobre isso porque quando fala que não, mas teve uma indústria farmacêutica que fez, deixa de ser droga. Uhum. Não é droga mais, é remédio. E hoje, as drogas mais perigosas que a gente tá tendo no dia a dia são vendidas em farmácia.